Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha a nossa disciplina de Termodinâmica aplicada em Engenharia Química 2. E na aula de hoje, que é o módulo 3, parte 2, nós vamos avaliar e estudar como é que funciona o procedimento de redução de dados. Vocês vão verificar que esse procedimento vai acompanhar a gente ao longo de toda a nossa disciplina, então é uma etapa muito importante aí do estudo da nossa disciplina de Termodinâmica. Bora lá! Redução de dados é o nome dado a esse procedimento que utilizamos para transformar um conjunto de dados experimentais de equilíbrio de fases em uma simples expressão matemática para energia de Gibbs em excesso. Os modelos de energia de Gibbs de excesso que vão ser estudados nas próximas etapas da nossa disciplina, eles podem e normalmente são obtidos a partir desse procedimento. Tá? Vamos avaliar então uma técnica de redução de dados. Aqui a gente vai trabalhar com um sistema binário ainda muito simples, e vamos ver como é que ele funciona dentro do sistema em condições de equilíbrio líquido-vapor. Posteriormente, a gente vai aplicar esse procedimento de redução de dados com esse mesmo sistema ainda dentro de uma planilha do Microsoft Excel. Isso aí vai vir com uma aula separada para que vocês consigam acompanhar esse desenvolvimento de forma mais precisa aí. Esse é o nosso conjunto de dados, tá? É daqui que a gente vai partir. A gente tem aí dados experimentais para equilíbrio líquido-vapor do sistema binário, composto por metil-etilcetona, que vai ser o nosso componente 1, e tolueno, que vai ser o nosso componente 2. O sistema está a temperatura aí de 50 graus Celsius, tá? E os dados para esse sistema aparecem apresentados nessa tabela abaixo. Observe que a gente tem pressões dadas em quilopascal, tá? Dentro de toda a faixa de composição do componente 1. A gente tem os valores para as composições do componente 1 na fase líquida e a composição do componente 1 na fase vapor. Esse aqui é um problema clássico, tá, de equilíbrio líquido-vapor, formulado a partir de um conjunto de dados experimentais obtidos na literatura. Esses dados aqui ao lado, eles são apresentados para um sistema isotérmico, como eu disse, e a gente consegue ter aqui, que na temperatura de 50 graus Celsius a gente vai ter todas as associações de pressão e composição, tanto para a fase líquida como para a fase vapor. Então esse aqui é o problema clássico de redução de dados, e é a partir dele que a gente vai iniciar os nossos trabalhos. O primeiro passo que a gente vai tomar, quando a gente pega um conjunto de dados experimental desse tipo, é o calcular os coeficientes de atividade dos componentes envolvidos no meu sistema. E esses coeficientes de atividade são definidos como os coeficientes de atividade experimentais do meu sistema. Esses coeficientes podem ser determinados por meio dessa relação, onde vocês conseguem observar que esse coeficiente de atividade do componente I experimental é equivalente, a gente já sabe a definição disso, a fugacidade do componente I na mistura dividida por xi, fugacidade do componente I puro. E nessa equação, vocês vão poder observar que a fugacidade do componente I na mistura ou na solução vai ser representada pela fugacidade do vapor em equilíbrio com a mesma, ou seja, vai ser representado por YI vezes a pressão total. E a fugacidade do componente puro vai ser representada pela pressão de saturação desse componente. Esses valores eles são utilizados para determinar o valor da energia de Gibbs de excesso por meio dessa relação aqui abaixo, que a gente já até viu no nosso módulo 1, parte 1, módulo 3, parte 1 aí dessa disciplina, tá? Então, a energia de Gibbs de excesso dividido por RT vai ser definida como X1 Ln de gama 1 mais X2 Ln de gama 2. A gente tem uma forma alternativa para representar essa relação desse modelo de energia de Gibbs de excesso, tá? Onde GE dividido por RT vai ser escrito como uma constante A21, que multiplica X1, mais uma outra constante, A12, que multiplica X2, tudo isso multiplicado aí pelo produto de X1, X2. Com base nessa expressão, lembrando daquela definição que a gente viu para a energia de Gibbs de excesso parcial molar do componente I, a gente pode obter expressões para os LNs dos coeficientes de fugacidade, dos componentes 1 e do componente 2. E essas expressões podem ser derivadas diretamente dessa equação que vocês estão vendo aqui abaixo, onde GI de excesso na mistura vai ser igual à derivada do NGE em relação a NE, a temperatura, pressão e NJ constante, isso aqui é igual a RT, Ln de gama I. Então vamos aplicar esse procedimento para obter essas relações em si. Então o NGE em relação a RT, para esse modelo que a gente desenvolveu ali, aqui a gente acabou de visualizar, ele é dado por A21N1 mais A12N2, que multiplica N1N2 dividido por N1 mais N2 ao quadrado. Então a gente pode derivar essa expressão em relação a N1, obtendo essa equação grande que vocês estão vendo aqui abaixo, e essa equação ainda pode ser um pouco mais simplificada. Ela é simplificada escrevendo os N's, os números de mols, como frações molares. Então vamos transformar aqueles N's em X.
Então a gente consegue escrever que a ln de gama 1 vai ser igual a x2 que multiplicar A21x1 mais A12x2 que multiplica 1 menos 2x1 mais A21x1. Se vocês recordarem que x2 é 1 menos x1, a gente pode escrever isso aqui, né? Que a ln de gama 1 vai ser igual a x2 ao quadrado, multiplica A12 mais 2 vezes A21 menos A12x1. Isso aqui é a expressão para a ln de gama 1 partindo daquela equação do modelo de energia de Gibbs de excesso que a gente tem considerado. De forma análoga, né, o que a gente fez para o desenvolvimento derivando em relação a N1, a gente pode derivar agora em relação a N2, de forma que a gente vai obter o ln de gama 2, que é x1 ao quadrado, que multiplica A21 mais 2 vezes A12 menos A21, x2. Então, pessoal, as equações que a gente apresentou anteriormente, elas são conhecidas, né, conforme eu falei no começo da aula, como equação de Margulis. E elas representam um modelo empírico que normalmente é utilizado para representar o comportamento desse tipo de solução que a gente está estudando aqui. Dentro da condição limite de diluição infinita, essas equações demonstram que quando x1 é igual a zero, a gente tem o coeficiente de atividade do componente 2 tendendo ao coeficiente de atividade do componente na condição de diluição infinita. Isso equivale ao valor do parâmetro A12 do modelo de Margulis. De forma análoga, quando a gente tem x2 tendendo a zero, a gente está no limite do coeficiente de diluição infinita do componente 1 e a gente tende ao valor do componente ali representado como parâmetro A21. Para o sistema avaliado anteriormente, esses valores aí para a mistura metil-etilcetona tolueno a temperatura de 50 graus Celsius, os valores dos coeficientes, né, para o componente 1 e para o componente 2, o A12 seria 0,372 e o A21 seria 0,198. A gente tem basicamente duas formas de determinar o valor desses parâmetros. Eles podem ser obtidos como os pontos de interceptação das retas, da reta, né, que passa ali, é formada a partir dos dados ali do conjunto do GE, da energia de Gibbs de excesso, dividido por x1, x2, RT. A gente vai ver isso graficamente daqui a pouco. E essa reta vai passar nos pontos x1 igual a 0 e x1 igual a 1. Dentro desses limites, a gente vai ter os coeficientes de atividade de diluição infinita do componente 1 e do componente 2. E a partir daí, a gente pode pegar, respectivamente, os valores de A12 e A21. Ou então, a gente pode se utilizar de uma rotina de otimização dos parâmetros através de um modelo de minimização do desvio global, que é o que a gente vai fazer com o auxílio do Solver Excel, que eu apresentei na aula do Excel desse assunto. Tá? Então, essa parte de otimização de parâmetros está apresentada aí em uma aula diferente dessa, mas que tem exatamente esse mesmo sistema, esse mesmo conteúdo. O link da aula eu deixei aí marcado para vocês ao longo dessa aula. O procedimento, né, esse procedimento inteiro que a gente acabou de discutir, que eu acabei de conversar com vocês, é o que a gente chama de regressão ou redução de dados. Então vamos repassá-lo agora de forma numérica, tá? Bem brevemente aqui, para que vocês entendam passo a passo de como acontece. Então, pessoal, só para a gente recordar, esse é o nosso sistema, metil-etilcetona tolueno, temperatura de 50 graus Celsius, e esses são os dados, né, do conjunto pressão, composição da fase líquida, composição da fase vapor. Primeiro passo que a gente vai ter ao conseguir esse conjunto de dados, conforme eu comentei, a gente vai calcular as propriedades experimentais. As propriedades experimentais calculadas são apresentadas nessa tabela, onde vocês podem ver os valores para o ln de gama 1, ln de gama 2, GRT, GE dividido por RT, x1, x2. Só que tudo foi calculado apenas com base nesses dados aqui de pressão e composição. Então, pessoal, dessa forma, partindo para a equação, né, que a gente tem, que representa o nosso sistema da energia de Gibbs de excesso, e substituindo os valores de A12 e A21 que eu forneci ali um pouco agora atrás ali para vocês, o GE dividido por RT vai ser igual a 0,198x1 mais 0,372x2, tudo isso multiplicado por x1, x2. Pela definição do coeficiente de atividade, que é a definição que a gente usou para calcular as propriedades experimentais, observem que a gente tem como correlacionar aqui uma equação para o componente 1 e uma equação para o componente 2. Basta substituir aqui nos lugares de I, componente 1 e componente 2. Para o componente 1, observem que a gente tem YIP igual a x1, pressão, e gama 1, pressão de 1 de saturação. Mesma coisa para o 2, Y2P igual a x2, gama 2, pressão de 2 de saturação. Reitero, tá? Essa aqui é a equação da lei de Raoult, modificada e corrigida para representar uma não idealidade na fase líquida. A não idealidade está inserida aqui dentro do cálculo do modelo do coeficiente de atividade. Se a gente somar aquelas duas equações anteriores, a gente consegue estimar aqui um valor para a pressão do sistema, dada por x1, gama 1, pressão de 1 de saturação, mais x2, gama 2, pressão de 2 de saturação. A composição da fase vapor ela pode ser determinada isolando o valor de y1 da expressão geral.
chegando a y1 igual a x1, gama 1, pressão de 1 de saturação, dividido pela pressão total. Dessa forma, se a gente conhecer os valores das constantes A1, 2 e A2, 1, os valores dos coeficientes de atividade, gama 1 e gama 2, podem ser determinados se a gente usar a equação de Margulis. As pressões de saturação elas podem ser tomadas a partir do conjunto de dados experimentais ou podem ser calculadas por meio de correlações generalizadas, como por exemplo o uso da equação de Antoine. Com essas quantidades, então, a gente consegue determinar as pressões do nosso sistema e as composições da fase vapor. E aí o nosso problema de equilíbrio, se vocês lembrarem, no módulo 2 a gente viu a ilustração geral do problema de equilíbrio. Esse problema pode ser resolvido facilmente com essas equações. A partir de agora eu vou apresentar para vocês as figuras, obtidos os resultados. Tudo nessas figuras que vocês verem como pontos são dados experimentais e como linhas são os calculados pelo modelo de Margulis. Essa aqui é a nossa primeira figura, o diagrama PXY para esse sistema binário composto por metilcetona e tolueno em condição de equilíbrio líquido-vapor. E observem que a gente tem uma ótima concordância entre os dados experimentais, como eu disse, são os pontos, e as linhas, que são os cálculos realizados por esse modelo, que a gente usou vapor ideal e não idealidade na fase líquida, representada pela equação de Margulis. Observe que a gente vê a região de líquido, a região de vapor e a região de equilíbrio líquido-vapor, todas elas bem representadas, né, aí pela característica de uso do nosso modelo. Da mesma forma, a gente pode observar o gráfico da fração energética, onde é apresentado os coeficientes de atividade do componente 1, do componente 2, energia de Gibbs de excesso dividido por RT, x1, x2, e energia de Gibbs de excesso dividido por RT. Observem o comportamento da energia de Gibbs de excesso aqui, onde ela começa em zero e termina em zero. Isso acontece, é o comportamento padrão, basicamente porque no ponto de x1 igual a zero, significa dizer que a gente tem apenas componente 2. Se a gente tem apenas componente 2, a gente não tem energia de Gibbs de excesso para mistura, então ela vai ser zero. O máximo do valor dela vai estar aqui na região intermediária, próximo de 0,5 de composição para o componente 1, porque é a região de máxima mistura, e ela volta a cair diminuindo até o valor de zero novamente quando a composição do componente 1 é igual a 1 e ele representa todo o seu sistema. Então esse aqui é o comportamento padrão para esse tipo de relação. Recordem-se ainda que eu falei que os valores dos parâmetros A1, 2 e A2, 1 podiam ser obtidos pelos valores dos coeficientes de atividade de diluição infinita. Nesse caso aqui, o ln do coeficiente de atividade, a diluição infinita do componente 1 representaria A1, 2, valendo 0,372 nesse ponto, e o ln do coeficiente de atividade aí do componente 2, a diluição infinita, valeria o A2, 1, e ele vale 0,198 nesse ponto. Observe ainda que aqui a gente tem uma representação muito similar ao que seria uma reta para esse sistema, indicando esse comportamento, e com o uso dessa equação da reta a gente pode estimar valores aí para A1, 2 e A2, 1. Lembrando, esse uso da equação da reta é válido e utilizado apenas quando a gente se utiliza do modelo de Margulis, tá? Os outros modelos consideram isso aqui como um perfil parabólico um pouco mais elaborado, e a gente não pode usar essa estratégia da equação da reta aí para fazer esse tipo de estimativa, né? Eu vou comentar mais sobre isso quando a gente for apresentando os outros modelos de coeficiente de atividade. Então, pessoal, era isso que a gente tinha para a aula de hoje. Como eu disse, uma aula muito importante, procedimento de redução de dados a gente vai usar ao longo da disciplina muitas vezes. Temos uma aula complementar para essa aula aqui em específico, tá? Que é a aula usando o Excel para fazer exatamente esses mesmos cálculos. Atentem para assistir essa aula, ela é tão relevante quanto essa aqui, elas são aulas complementares na realidade, onde eu resolvi simultaneamente, vou resolver, né, junto com vocês, esse exemplo exatamente aqui, utilizando o software Excel. Caso de dúvida, vocês já sabem onde me encontrar, estão aqui as formas de contato, a gente se encontra então na nossa próxima aula da disciplina. Até lá!